Olá, boa tarde. A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto que concede anistia aos partidos que não investiram o mínimo em incentivos à participação da participação política das mulheres. Quem acompanhou a reunião e tem as informações é a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Olá, André, boa tarde a todos. A proposta aprovada agora há pouco, ela garante autonomia aos partidos para movimentações financeiras, para estabelecer cronogramas eleitorais e definir duração de mandatos de dirigentes de partidos e também de comitês permanentes e provisórios. O relator, senador Marcos Rogério, tinha acatado apenas emendas de redação para que a proposta não tivesse que voltar para a Câmara. Mas, durante o debate, vários senadores criticaram pontos da proposta, como esse ponto que anistia as multas para os partidos que não investiram esses 5% de recursos do fundo partidário no estímulo à participação de mulheres, e criticaram muito também um outro ponto que estabelecia um prazo máximo de até 8 anos para funcionamento dos comitês provisórios. Uma resolução do TSE de 2016 estabelecia esse prazo em 6 meses. Diante de vários apelos, o relator acabou acatando uma emenda que reduziu esse prazo para até 2 anos, o que permitiu que a proposta fosse aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai ser analisada agora em plenário. Mas, como houve uma mudança, a proposta terá que ser analisada de novo pelos deputados. André? Muito obrigado, Dinalva. O Congresso Nacional recebeu do Poder Executivo, no final da tarde desta segunda-feira, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A novidade é a mudança na regra para o cálculo do reajuste do salário mínimo para os próximos 3 anos. Não houve uma cerimônia para a entrega da proposta. Ela foi protocolada na Secretaria-Geral da Mesa do Congresso depois de uma apresentação do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, no Ministério da Economia. A posição do PLDO é de política econômica. Então, nós temos uma meta a ser atingida e nós temos medidas econômicas a serem implementadas. Ao longo do caminho, os valores serão alterados e, na nossa perspectiva, para valores bem melhores do que esses apresentados. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 traz os parâmetros econômicos para o próximo ano. A meta fiscal do setor público consolidado é de 118 bilhões e 900 milhões de reais negativos. A economia deverá crescer 2,7%. A previsão da inflação é de 4%. A taxa Selic de 7,5%. O dólar está projetado em R$ 3,70. E a previsão do salário mínimo é de R$ 1.040, um aumento de R$ 42. Caso esse valor seja aprovado pelos parlamentares, o salário mínimo deixa de ser reajustado por lei, assim como era desde 2011. Não haverá o chamado aumento real nos próximos 3 anos. Ele será corrigido apenas pela inflação e vai ser a primeira vez que passará de R$ 1.000. Com isso, o governo espera economizar 3 bilhões de reais em gastos em 2020. Estamos colocando esse valor como uma previsão, não é uma política do salário mínimo. O governo tem até dezembro desse ano para apresentar qual será a sua política de salário mínimo e assim o faremos. Cada real de reajuste no salário mínimo impacta as contas públicas em cerca de 400 milhões de reais em termos anualizados. Então esse é um tema que a gente precisa ficar de olho. A política de reajuste do salário mínimo com ganho real para os trabalhadores foi criada em 2006 pelo ex-presidente Lula, mas já no ano passado não foi seguida pelo então presidente Temer, que vetou o mínimo de R$ 1.006 e determinou os atuais R$ 998.
Vamos ver o significado dessa medida com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, André. É isso mesmo, essa regra estava sendo modificada aos poucos e já o ano passado, como você falou, não foi seguida pelo então presidente Temer, né? Esse ganho real no reajuste do salário mínimo, ele era uma política de redução das desigualdades sociais no país. Tem uma ideologia por trás dessa proposta, que era a de que se a economia como um todo melhorava, os trabalhadores que produzem essa melhora como mão de obra também deveriam ganhar um pouco com ela. Se fosse seguida essa proposta anterior, essa política anterior, o salário mínimo para 2020 seria de R$ 1.051 e alguns centavos. Ao extingui-la, o governo Bolsonaro mira, como disse Felipe Salto na matéria da Carine, o ajuste das contas públicas, porque o reajuste do mínimo define o aumento do valor das aposentadorias e de todos os benefícios pagos pelo INSS. Mas, ao não seguir, o presidente Bolsonaro anuncia o empobrecimento da parcela já mais pobre da população, que vai perder poder de consumo. E não é só isso. Esse congelamento dos ganhos reais do mínimo tem efeitos colaterais para o próprio crescimento da economia, André. Quais são esses efeitos, Antônio? É porque a economia, ela é uma cadeia. Quando você mexe aqui, você vai atingir coisas que você nem imagina a princípio. Então, tem que realmente ter um olhar muito atento. Existem vários estudos, inclusive do próprio governo, mostrando que quem ganha até 2 salários mínimos por mês gasta tudo com alimentação, vestuário, moradia e transporte. Então, esse dinheiro que ele recebe volta para a economia. É esse dinheiro que faz girar o comércio da maioria dos municípios brasileiros. De moeda em moeda, porque parece pouco, mas não é, ele recheia as caixas registradoras de mercados e lojas. Também o próprio governo vai sofrer com isso, pois o governo recolhe de volta uma parcela importante dos salários na forma de impostos. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, assinou com a elaboração de uma nova política de reajuste do mínimo até o fim do ano, mas ele não falou em ganhos reais. E a previsão é de alta da inflação, não é isso? Sim, a gente está aí nesse começo do ano, nesses dias, essas semanas de abril, com uma série de notícias ruins. Essa semana, mais uma vez, o boletim Focus, elaborado pelo Banco Central com base nas previsões de analistas de bancos e corretoras, trouxe uma previsão de PIB em queda e inflação em alta em relação à expectativa do início do ano. E a inflação vai aumentar principalmente no que diz respeito a alimentos. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério da Agricultura, divulgou nesta terça-feira informativo onde afirma que, abre aspas, os consumidores devem se preparar para o reflexo da inflação das hortaliças, fecha aspas. Segundo a Conab, o aumento do preço do tomate, por exemplo, chegou a 90% na Ceasa de Goiás. Goiás é um mercado produtor fundamental para todo o país. Parece simples resolver. Então vamos deixar de comer tomate. Mas quando você coloca isso em toda uma cadeia produtiva alimentar, aí complica. Assim, até agora, André, o resultado dessa equação promete ser trabalhador ganhando menos e gastando mais, inclusive com alimentos. Antônia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Até a próxima. Uma representação mais plural na política, esse foi o foco da audiência pública desta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos. Dados apontam uma baixa participação de minorias na representação política, reflexo de desigualdades na sociedade. A jornalista Joyce Ribeiro, da TV Cultura, apresentou números que mostram a participação desproporcional da população negra em certos espaços. Apesar dos negros e pardos representarem mais de 52% da população, a nossa participação no grupo dos 10% mais pobres é de 75%. E a taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre negros e pardos. A porcentagem de brancos com 25 anos no ensino superior completo é de 23% e entre negros, 9%. Segundo o Frei Davi, em 1.222 municípios, a Câmara Local não conta com participação feminina. Em quase 2.000 cidades, apenas
uma vereadora está na Câmara e em apenas 12% dos municípios há mulheres prefeitas. Com os negros e negras, a situação é ainda pior. É inaceitável uma casa como esta ter poucas mulheres negras ou poucos homens negros. Quantos senadores e senadoras nessa casa assumem sua negritude? Quem defende a causa? E esse não é um discurso que está ultrapassado. Esse é um discurso que ele se sofistica e ele se renova. Diariamente esse discurso se renova. Quando a gente inventa uma princesa de patins, uma princesa de skate, mas que continua sendo princesa, né? Eu continuo dizendo o que é que eu espero, né, de uma dependência. Entre os entraves a serem derrubados para superar a baixa representação de grupos minoritários está a violência política. Nós temos o problema de ter uma subrepresentação associada à criminalização das lutas dessas pessoas. E eu quero me ater aqui ao problema da violência política, como uma tentativa de silenciamento, de impedimento de que esses grupos avancem. Desonestidade existe em todas as classes sociais e em todas as profissões, porque essa criminalização da política chama muito atenção e isso é um dos grandes problemas. Quando se criminaliza as políticas, você imagina as minorias, né? Nessa conjuntura difícil, tem surgido novos entendimentos e experiências. Nosso coletivo lá em BH surge em 2015 com esse propósito de ocupar as eleições municipais com ousadia e cidadania. Um mandato que se organiza em 3 esferas do Legislativo e que a gente tenta dar respostas quando chegam as demandas, quando somos provocados e também para aquilo que a gente quer construir, distribuindo o trabalho no que é de competência municipal, estadual e federal. Se o nosso princípio é o da dignidade da pessoa humana, um mundo melhor para as meninas é um mundo melhor para a sociedade toda. Se o nosso princípio é o da dignidade da pessoa humana, quando o mundo ficar melhor para as pessoas negras, ele vai ficar melhor para as pessoas todas. Enquanto Plan International, a gente tem feito um exercício intencional de construir na região Nordeste e agora em São Paulo, escolas de liderança para as meninas. A gente acredita que as meninas, elas precisam acreditar que elas podem ser o que elas quiserem ser. Funcionários seletistas da Infraero poderão ser aproveitados em outros órgãos em caso de extinção ou privatização da empresa. A previsão foi incluída hoje pela comissão mista que analisa a medida provisória que cria a Brasil Serviços de Navegação Aérea. A alteração foi incluída no texto da medida provisória. 2.000 funcionários da Infraero já haviam sido requisitados para a Nave Brasil, nova empresa pública responsável por serviços de navegação aérea. Mas outros 6.000 empregados estavam apreensivos com o futuro. Um acordo entre o governo e a oposição permitiu a mudança. Fica autorizada a cessão de empregados da Infraero em caso de extinção, privatização, redução de quadros ou insuficiência financeira por solicitação de qualquer órgão da administração pública, direta, indireta ou autárquica. Essa emenda sugerida pelo deputado Paulo Ramos, eu acato, senhor presidente, no relatório, porque já é, repito, a intenção do governo, inclusive aqui me trouxe a Cíntia, já oficialmente aqui, um pedido, primeira solicitação oficial, deputado Paulo Ramos, do comandante do Exército Brasileiro, de 200 funcionários da Infraero, para que trabalhem naquele órgão. Essa é uma necessidade, né, são pessoas qualificadas, não vejo nenhum óbice, não interfere no objetivo do projeto, que é a criação e estruturação da Nave Brasil. A Nave Brasil vai funcionar no Rio de Janeiro e vai ser dirigida pelo Comando da Aeronáutica. Para ser transformada em lei, a medida provisória ainda precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado. O assunto está por toda parte, mesmo que nem sempre seja simples de entender. A reforma da Previdência é do interesse de todos. A equipe da TV Senado produziu uma série especial sobre o tema, começando com o porquê da reforma. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. E nunca é demais tentar entender o porquê da reforma. A gente tem uma massa de segurados que contribuem,
e esse valor é usado para pagar a massa de quem já está aposentado. Se eu tenho menos gente contribuindo e mais gente permanecendo no benefício, a conta não está fechando há muito tempo. Na verdade, depois da Constituição de 88, o sistema previdenciário já foi modificado 3 vezes. Confira os pontos principais. Em 1991, Fernando Collor aplicou a correção monetária ao valor da aposentadoria, fixando como menor valor um salário mínimo. Em 1998, Fernando Henrique substituiu o tempo de serviço pelo tempo de contribuição como parâmetro para o benefício, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Em 2003, Lula extinguiu a paridade e a integralidade das aposentadorias dos servidores públicos. Inativos e pensionistas, antes isentos, passaram a contribuir, mas nada disso foi capaz de resolver o déficit crescente da Previdência. Não tem como discutir isso, se tem déficit ou não. E mais do que isso, o crescimento das despesas previdenciárias é uma realidade dada pela demografia. A questão é que nós precisamos escolher, a sociedade precisa escolher se a gente vai caminhar para ter 100% do orçamento destinado a pagar a Previdência ou se a gente quer ainda ter algum espaço para investimentos, saúde, educação e outras políticas públicas para o restante da sociedade. Na comparação dos dados de 2018 com a expectativa para este ano, as despesas totais da Previdência saltam de 748 para 809 bilhões de reais. Como as receitas crescem de 427 para apenas 458 bilhões, o déficit total em apenas um ano deve subir de 266 para 292 bilhões de reais. Ela virá. Mais cedo ou mais tarde virá. Se o governante atual não conseguir em curto prazo aprovar, muito provavelmente vai ter pressão no sentido de afastá-lo para que alguém em seu lugar possa implementar, dada essa indução que força a esse tipo de mudança. Então a reforma virá. Caso aprovada a reforma, a expectativa do governo é de uma economia em torno de R$1 trilhão em 10 anos. Isso sem levar em conta a aposentadoria dos militares. Quer saber mais o que muda nas regras da reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.